Derek Prince Ministries, proclaiming the inspired Word of God around the world. Derek Prince is an internationally recognized Bible teacher and author. Through books, audios, videos, and radio broadcasts, Derek seeks to reach the unreached and teach the untaught. In over 50 years of ministry, Derek has reached over 100 nations in more than 50 languages. And now, Derek Prince. Para começar com o assunto de autoridade, se você parar e pensar, você vai entender que a palavra autoridade vem da palavra autor. Em outras palavras, a autoridade de qualquer trabalho é a autoridade do autor. O autor é quem dá autoridade àquilo que ele produziu. Então, precisamos conhecer quem é o autor da Bíblia. Quem é o autor da Escritura? A Bíblia claramente responde essa pergunta em 2 Timóteo 3, verso 16, que diz: toda Escritura divinamente inspirada é proveitosa para ensinar, para redarguir, para corrigir, para instruir em justiça, para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente instruído para toda boa obra. Então, se você quer ser completo e estar totalmente equipado para toda boa obra, a fonte é a Escritura. Paulo diz que toda Escritura é dada por inspiração de Deus e a palavra grega é respirada por Deus. E a palavra assoprar e a palavra Espírito é idêntica, que significa de que toda Escritura é inspirada pelo Espírito de Deus. Ou seja, a autoridade atrás da Escritura é a autoridade do Espírito Santo. Ele é, ultimamente, então, o autor. Ele usa diferentes canais e diferentes instrumentos, mas atrás de tudo está a autoridade do Espírito Santo, ele que é Deus. Então, quando confrontamos as Escrituras, estamos confrontando a autoridade de Deus, Ele próprio. Agora dizemos, a Escritura, toda a Escritura é inspirada, não apenas alguma. Algumas pessoas dizem que algumas passagens são inspiradas e não consideram outras autoridade, mas não está em linha com a Escritura, porque o Espírito Santo, ele próprio diz de que toda a Escritura é inspirada por Deus e é proveitosa. Em outra palavra, não há algum livro que você pode deixar de parte dizendo não é importante. Livros como Esdra e Neemias são muito importantes. O Cantares de Salomão é muito importante. O Naum é muito importante. Não apenas ponha sua mente em algumas passagens e pense de que apenas elas são importantes, porque isso não é correto. E se você quer estar equipado, você tem de estar equipado com toda a Escritura. E isto te levará anos, mas é progressivo. Você pode mover de força em força em você meditar e estudar e aplicar a palavra de Deus. E lembre de que Jesus disse, edificando em seu fundamento é ouvir e fazer a palavra de Deus. Não apenas ouvir, mas fazer e ouvir. Então, aquilo que significa a interpretação da Escritura, há apenas um intérprete autorizado e este é o autor. Lá fora, em algum lugar, podemos ver alguns livros que têm o meu nome, eu sou o autor, mas nenhum deles tem o critério para dizer de que eu sou a melhor pessoa. Talvez eu não tenha dito melhor, mas eu sei o que eu falei. Mas se você quer saber o que a palavra quer dizer, fale com o autor. Ele é o único que é autorizado para interpretar as Escrituras. Pedro diz em 2 Pedro, capítulo 1, verso 20 ao 21, sabendo primeiramente isto, que nenhuma profecia da Escritura é de particular interpretação. Nenhum indivíduo pode dizer,
Eu sei o que isso significa. Não está autorizado, porque é o Espírito Santo. Então ele diz, porque a profecia nunca foi produzida por vontade de homem algum, mas os homens santos de Deus falaram inspirados pelo Espírito Santo. De novo, Pedro aponta aí o que Paulo falou. A autoridade atrás da Escritura, a fonte da inspiração é o Espírito Santo. Agora, você pode dizer, razoável, mas o homem que escreveu a Bíblia, em muitos casos, foram fracos e falíveis. E a Bíblia até fala dos seus pecados. Eu penso de que é uma marca da precisão da Bíblia, que fala acerca dos pecados dos homens que escreveram. Muitas pessoas talvez esconderiam seus pecados para não expondo-os, tentar apresentar-se como infalíveis. Nenhum autor da Bíblia faz isso. Até Davi, que foi o autor de maior parte dos Salmos, ele cometeu e escreveu acerca dos seus graves pecados, para que todos possam ler. Então, como é que a Bíblia pode ser infalível se as pessoas que a escreveram foram falíveis? E há uma resposta linda para isso no livro de Salmos, capítulo 12, verso 6. Apenas um verso. Salmos 12, 6. As palavras do Senhor são palavras puras, como prata refinada em forno de barro e purificada 7 vezes. Isso é uma fotografia como as pessoas purificam metal. Eles construíam um forno de barro, põem fogo e o metal ali para ser purificado. Então você tem 3 coisas nessa fotografia. Você tem o forno de barro, que é o instrumento humano, apenas barro. Você tem o fogo, que é o Espírito Santo, que purifica a prata, que é a mensagem. Então aí nos diz que homens falíveis podem ser canais para produzir a inspirada e com autoridade a palavra de Deus. Mais uma vez, o barro é um homem, o fogo é o Espírito Santo, a prata purificada 7 vezes, absolutamente pura, é a palavra de Deus. E o número 7 na Bíblia nos liga 2 coisas: o Espírito Santo e a perfeição. A perfeição é pelo Espírito Santo. Então a Bíblia, mesmo de que tenha vindo por homens pecadores falíveis, foi purificado 7 vezes pelo fogo do Espírito Santo e é totalmente confiável. Agora, precisamos de considerar a atitude de Jesus, ele próprio, para com a Bíblia, porque para nós, que somos seus discípulos, ele é o passo, ou compasso. Como é que ele se relaciona com a Bíblia? Quando olhamos as Escrituras nesta manhã, e vamos olhar mais uma vez em João capítulo 10, verso 35. Não precisamos olhar outros versos. João 10, 35. Pois, disse Jesus aí, e é um contexto de uma discussão com os líderes judeus que não precisamos entrar, pois se a lei chamou deuses aqueles a quem a palavra de Deus foi dirigida e a Escritura não pode ser anulada, e eu apontei nesta manhã quando disse, vou dizer mais uma vez, Jesus fala com a Bíblia, da Bíblia, e dá 2 títulos dos quais seus seguidores usaram: a palavra de Deus e as Escrituras. Quando diz a Bíblia é a palavra de Deus, significa que vem de Deus. Não veio do homem, mas veio dos céus, de Deus. E quando diz a Escritura, significa aquilo que foi gravado, escrita. Deus falou muitas coisas que não foram escritas, mas aquelas que foram escritas na Bíblia foram escritas para o nosso bem. Contém ali as coisas que nós precisamos saber para a nossa salvação. Então essa foi a atitude de Jesus, ali naquela oração que olhamos, e seria bom nós falarmos mais uma vez. A Escritura não pode ser anulada. Nada pode repor ou falar acima daquilo que foi descrito aqui. A Escritura não pode ser anulada. E eu quero convidar você mais uma vez nesta noite
repetir essas palavras comigo. A Escritura não pode ser anulada. Mais uma vez, diga, a Escritura não pode ser anulada. E eu vou te lembrar, Deus vai te tomar por essas palavras, porque Ele espera que você aceite a autoridade em toda área da tua vida. Então vamos agora olhar como Jesus põe o princípio. Vamos olhar em Mateus capítulo 4, aquilo que aconteceu no deserto, quando Jesus foi tentado pelo diabo no deserto. E precisamos de olhar no final do capítulo 3, e está escrito ali como Jesus foi batizado por João Batista no Jordão. Quando ele saiu da água, o Espírito Santo de Deus desceu sobre ele e falou algo acerca dele. Ou seja, o Espírito Santo ficou sobre ele. O Espírito Santo desceu sobre nós, mas não ficou em muitos de nós, porque dissemos coisas erradas. Mas Jesus nunca falou nada de errado que pudesse ter entristecido ou retirado, feito aquela pomba voar para longe dele. Então uma voz desceu do céu e disse: "Este é o meu Filho amado, em quem me comprazo." Agora você pode pensar, e eu posso pensar, de que Jesus então vai ter um tempo fácil, porque ele tinha o apoio de tanto o Pai quanto o Espírito e do profeta João Batista. Mas não é assim. A próxima coisa que acontece, ele se encontra no deserto, jejuando por 40 dias e sendo tentado por Satanás. Então, por favor, não imagine que Deus estava com a bênção dele sempre fazendo a sua vida fácil. Na realidade, num certo sentido, faz a vida mais difícil, porque Satanás vai se opor muito mais contra aqueles que Deus ungiu. E no Evangelho de Lucas, nós não vamos lá, mas diz de que Jesus foi dirigido pelo Espírito ao deserto para que no final dos 40 dias ele pudesse sair no poder do Espírito Santo. Isso são duas coisas diferentes. Uma coisa é ser dirigido pelo Espírito e outra coisa é ser movido e operar no poder do Espírito. E Jesus não fez isso até de que ele teve o seu conflito com Satanás e venceu. E isso é para cada um de nós. Cada um de nós temos de vencer a tentação e a oposição para que possamos mover no poder do Espírito Santo. Agora, o tentador, em Mateus 4, a primeira coisa que ele fez foi por dúvida. E isso é sempre o que acontece com cada um de nós, com Satanás. Ele não nos faz imediatamente negar a palavra, ele nos põe perguntas. Isso acontece muitas vezes na história da igreja. E ele nunca usou outra tática, mas parece que sempre funciona. Mas não deixe que isso funcione contigo. Então você vê aí a primeira coisa que Satanás fez com Jesus. No capítulo 4, ele diz: "Se tu és o Filho de Deus, manda que essas pedras se tornem pães." Deus tinha acabado de falar com ele: "É o meu filho amado." Mas Satanás agora desafia para que ele duvide da palavra de Deus. Se tu fores, então faça alguma coisa. Faça que essas pedras se tornem pão. Mas Jesus respondeu: "Está escrito, o homem não viverá do pão apenas." Incidentalmente, interessante é de que as 3 respostas de Jesus foi tirada de um livro, do livro de Deuteronômio. E é interessante de que nem Jesus nem o diabo questionaram a autoridade do livro de Deuteronômio. Então, por que você deveria gastar tempo fazendo isso? Então, é como Jesus atua com a tentação. É muito, muito importante. Ele trabalhou com a tentação de uma perspectiva da palavra escrita de Deus. Está escrito. Não pense de que você é mais inteligente para tratar com o diabo. Ele é mais inteligente do que você. Ele é o seu trabalho tentar convencer. E o teu argumento não vai fazer nada contra ele. Tem a palavra. Jesus, quando foi tentado, ele disse: "Está escrito, está escrito, está escrito."
Então, quando Jesus ele vai para Satanás, Satanás muda o assunto. Ele não tinha resposta para a palavra. Então, não seja tentado em tentar sobrepor Satanás com a tua filosofia ou com a tua teologia. Jesus simplesmente responde com a palavra. Jesus, ele não fez o erro de Eva. Se você for ao início da história humana, em Gênesis 3, nos primeiros versos, diz: agora a serpente era mais astuta, ou seja, o diabo em corpo, mais astuta que as alimárias do campo que o Senhor Deus tinha feito. E esta disse à mulher: é assim que Deus disse, não comereis de toda a árvore do jardim? O que é que ele tentou fazer? Dúvida. Exato. Quando você tem dúvida, o próximo passo é não crer, depois desobediência. Lembre-se disso. Você não brinca com a dúvida. Bem, Eva fez o erro de pensar que ela poderia encontrar o diabo no mesmo nível e deu a resposta: bem, a árvore que nós temos aqui no meio do jardim. E acerca disso ela disse: não, Deus disse que você não deveria comer, senão você vai morrer. E aí o diabo notou a resposta. A serpente disse: você não vai morrer. E aí onde ele vem, ele chega perguntando, mas depois ele vai para a dúvida. E se você estudar a história da igreja, você vai ver nesses últimos 100 anos que sempre que o diabo persuadiu teólogos ou pregadores, ou seja lá quem for, para perguntar ou questionar a Escritura, ele sempre os trouxe ao ponto onde negaram. Então, não comece nesse compasso, porque a Escritura é autoridade, é a palavra de Deus. Aceite, viva com isso. Pergunte ao diabo isso, ele não pode responder a palavra de Deus. Em Efésios 6:17, Paulo diz de que a palavra do Espírito é a espada. E aí, provavelmente, duas palavras gregas. Uma é logos e outra é rema. Logos é o conselho eterno. Rema é a palavra falada de Deus. E essa é a palavra usada em Efésios 6:17. Tomando a espada do Espírito, que é rema, a palavra falada de Deus. E quando você se encontra com o diabo, você tem de se encontrar falando a palavra. A Bíblia não te vai proteger simplesmente por estar na tua prateleira, ou talvez ao lado da tua cama. Ela só funciona se você falar ela. Ou seja, você tem de pô-la na tua boca e falá-la. E então ela se torna numa espada pontiaguda, aonde o diabo recua. Então vamos ver o que Jesus falou sobre a autoridade da palavra de Deus escrita. Lembra-se do que eu falei? A escritura significa a palavra de Deus escrita. E Jesus disse em Mateus 5:17 e 18: não pense que eu vim destruir a lei ou os profetas. E isso é uma maneira que os judeus chamavam o Antigo Testamento, a lei e os profetas. Não cuideis que vim destruir a lei ou os profetas, mas vim abrogar, mas cumprir, porque em verdade vos digo que até o céu e a terra passem, nem um jota ou um tio se omitirá da lei, sem que tudo seja cumprido. Agora, a palavra jota e tio, em hebreu, yod, é a letra menor do alfabeto hebraico, e o tio é apenas uma curva que é posto na escritura para distinguir a letra. Então são os itens menores da escritura, do texto hebraico. E Jesus disse: nenhum vai passar. Isto indica claramente que Jesus reconhece a absoluta autoridade da palavra escrita de Deus. Ele não estava falando da palavra falada, nesse ponto, porque a palavra J e tio apenas aplica àquilo que está escrito. Então Jesus absolutamente apoia a autoridade total da palavra de Deus escrita. E depois, um pouco mais, em Mateus capítulo 22, a Bíblia também diz o seguinte: ele estava falando com os saduceus,
que eram os liberais daquela época, os que não aceitavam a autoridade da palavra apenas dos 5 primeiros livros. E eles estavam desafiando o ensino da ressurreição dos mortos. E vieram a Jesus com uma pergunta esperta, dizendo... E Jesus respondeu em Mateus capítulo 22, 31 e 32. Mas... acerca da ressurreição dos mortos, não tendes lido que Deus vos declarou dizendo, eu sou o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó. Ora, Deus não é Deus dos mortos, mas dos vivos. Note aí como é que ele aplica a palavra. Essas palavras foram escritas por Moisés 4 séculos antes, ou 14 séculos antes. E atualmente a palavra estava ali para eles. Não estava falando acerca do que Moisés falou 14 séculos atrás. Ele foi muito poderoso dizendo, não leram o que foi escrito por Deus a vocês. A Escritura nunca está fora de data. Nunca é apenas algo que foi escrito acerca do humano. É acerca de Deus. E mesmo que tenha sido escrito 3.000 anos, ainda é Deus falando a você hoje. Esta é a autoridade da Escritura, como Jesus entendia. Então, precisamos considerar também a vida de Jesus cumprindo a Escritura. Se você for para o Novo Testamento e encontrar 18 lugares diferentes que diz alguma coisa acerca de Jesus, é o que a Escritura, para que a Escritura seja cumprida. Ou seja, não é apenas meramente ele crendo na Escritura, mas é ele cumprindo, obedecendo a Escritura. A sua vida completa era o trabalho da Escritura. Você pode tomar aspectos diferentes da vida, mas vamos falar do seu nascimento, da sua vida humana, da sua morte e da sua ressurreição. Acerca destas, as Escrituras falam de que cumpriu-se para que a Escritura se cumprisse. Jesus, em nenhum momento, foi tão forte apoiando a Escritura do que nisto. Agora, vamos ao Novo Testamento. Qual é a autoridade atrás do Novo Testamento? Você poderá ficar surpreso em aprender. Vamos olhar 2 passagens que Jesus falou aos seus discípulos. Em João 14, 25 e 26, Jesus está deixando os seus discípulos, está preparando-os a esse fato que ele vai deixá-los. Ele diz, tenho-vos dito isto estando convosco, mas aquele Consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, é o título, é o Consolador ou Ajudador, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo quanto vos tenho dito. Então a autoridade atrás das Escrituras dos apóstolos é a autoridade do Espírito Santo. E Jesus disse que ele faria 2 coisas. Aquilo que eu não ajudar, ele vai ensinar. Aquilo que ele ajudará, ele vai vos fará lembrar. Então, a inscrição dos evangelhos não depende da mente humana, mas do Espírito Santo. E depois, em João 16, no verso 12 e 14, a mesma coisa está aí. Jesus disse aos seus discípulos, ainda tenho muito que vos dizer, mas vós não podeis suportar agora. Mas quando vier aquele Espírito da verdade, ele vos guiará em toda a verdade. Então ele quebra aí esta lei da gramática e enfatiza no Espírito Santo. Ele há de vir. De acordo com a gramática grega, ele deveria ter dito, ele vai vir. Mas, deixe dizer, ele não é um isto, ele é ele. Então, há uma diferença aqui desta personalidade no gramático. Quando o Espírito Santo vier, ele vos guiará em toda a verdade, porque não falará de si próprio, mas tudo que você ouvir dele, faça. Então, mais uma vez, Jesus diz de que todo o ensino que você não receber virá pelo Espírito Santo. Então ele diz, ele não falará de si mesmo
ou de si próprio, mas tudo que ele ouvir, ele falará. E ele falará das coisas que há de vir. E depois o próximo verso, ele me glorificará e ele pegará naquilo que é meu e vos declarará. Então, nesse ponto, é outra coisa muito importante da marca do Espírito Santo. Ele sempre glorifica Jesus. E se você for confrontado com manifestações espirituais que não glorificam Jesus, que dão glória ao homem ou em outra direção, então esteja certo de que não é o Espírito Santo. Porque o ministério supremo do Espírito Santo é revelar e glorificar Jesus. Agora, vamos a um realmente interessante e importante tema, que é a natureza da palavra de Deus. Isso é muito, muito interessante. Em Hebreus 4, verso 12, temos aí uma análise da natureza da palavra de Deus. Hebreus 4, 12. Porque a palavra de Deus é viva e eficaz e mais penetrante do que qualquer espada. Note aí, mais uma vez, a espada como exemplo, que penetra até a divisão da alma e do espírito e das juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e intenções do coração. Então a palavra não é morta, não é apenas uma marca preta em papel branco, não são apenas sonhos de um pregador, é viva, está viva. E aonde ela vai, ela traz vida. A palavra de Deus é viva e poderosa. Graças a Deus pelo poder. É mais poderosa do que as mentiras de Satanás. A palavra de Deus é a resposta. E depois